bem-vindos a mais um vídeo do canal que aumenta o seu conhecimento em futebol, e hoje eu trago para vocês a história de um dos maiores times do Brasil e do mundo. Um time que está vivendo uma fase ruim nesse momento, mas que é um time super respeitado no cenário internacional. Eu estou falando do Santos. Vamos embora conhecer então a história dele. Nome oficial: Santos Futebol Clube, fundado em 1912, apelidos: Peixe, Alvinegro da Vila, Alvinegro Praiano. Esses são os apelidos principais, né? O mascote é a baleia e o time está sediado na cidade de Santos, que fica no litoral do estado de São Paulo. Bom, no dia 14 de abril de 1912, os jovens Francisco, Mário e Argemiro, que haviam se apaixonado pelo futebol na época, decidiram criar um time na cidade. A primeira reunião do grupo serviu para que eles escolhessem o nome do clube. Entre as alternativas estavam Brasil Atlético, Euterpe e Concórdia. Obviamente nenhuma dessas opções vingaram. O nome que agradou a todos foi simplesmente Santos Futebol Club, inicialmente em inglês mesmo. Posteriormente foi definido que o time iria ter como cores principais o branco, o azul e o dourado. Mas um ano depois, devido à dificuldade daquela época em confeccionar um uniforme nessas cores, ficou decidido que o clube passaria a ser apenas alvinegro. O primeiro jogo considerado oficial da equipe aconteceu em 15 de setembro de 1912, quando o Santos FC venceu o Santos Athletic Club, um time formado na época por ingleses. O placar foi 3-2 a favor do Santos, formado por jogadores brasileiros. Bom, no ano seguinte, em 1913, o clube recebeu um convite da Liga Paulista para disputar justamente o Campeonato Paulista daquele ano. Logo na estreia, tomaram um vareio do Germânia, 8-1. A única vitória do time santista naquela competição foi contra o Corinthians. Diga-se de passagem, outro clube que estava iniciando na competição. 6-3 para o Alvinegro do Litoral. E olha só que curioso, o primeiro título santista do Campeonato Paulista só foi acontecer em 1935, em cima justamente do Corinthians na casa do rival, 2-0. Já no ano de 1956, chegou o cara que mudaria o destino do Santos e da seleção brasileira para sempre. Graças a Valdemar de Brito, o menino Pelé, então com 15 anos, iniciou a sua jornada no time e o resto vocês já sabem. Com Pelé, o Santos empilhou taças e mais taças. Bateu vários recordes futebolísticos e conquistou a admiração dos amantes do futebol. Não era raro ver torcedores rivais que decidiam ir nos jogos contra o Santos só para ver Pelé jogar. Claro, Pelé não jogava sozinho. Ao lado dele havia outros craques como Pepe, Coutinho, Dorval, Mengalvio. No aspecto títulos, destaque para Libertadores e Mundiais vencidos numa época em que os times brasileiros e sul-americanos colocavam os europeus no bolso. Bom, nesse período o Santos era tão incrível e encantava os apaixonados por futebol que ele conseguiu aí uma proeza que talvez jamais se repita. No ano de 1969, o clube fez uma excursão para o continente africano, porém com um detalhe: alguns países da região estavam em guerra. Para que as pessoas pudessem ver o Santos jogar, os países envolvidos decidiram interromper os conflitos. Muito tempo se passou e outra vez o Corinthians esteve presente num outro ciclo vitorioso do Santos, e justamente quando o time completou 90 anos. Eu tô falando do título brasileiro de 2002, que era disputado no sistema mata-mata. Aquele elenco ficou conhecido como uma das gerações de meninos da Vila, e entre os jogadores de destaque estavam Diego e Robinho. Bom, e por falar de meninos da Vila, o Santos é uma referência, né, e é marcado pela facilidade que tem quando o assunto é revelar craques. No ano de 2009, teve início a geração de Neymar e Ganso, que naquele período encantou todos nós devido ao grande futebol praticado e goleadas arrasadoras. Além de Neymar e Ganso, o elenco santista contou também com Arouca, Wesley, André e o retorno de Robinho, que não brilhou tanto na Europa, mas foi importante no alvinegro praiano.
Anos depois, o sucesso do clube foi simbolizado por uma grande conquista, a Liberta de 2011 em cima do Peñarol. Até então, esse foi o terceiro título do Peixe nessa competição, igualando com São Paulo e Grêmio, que já haviam alcançado essa honra. Pois é, muitos anos se passaram e até esse momento apenas Palmeiras e Flamengo também alcançaram essa honra aí de conquistar 3 títulos da Libertadores. Mas então, aquele 2011 do Santos poderia ser bem melhor. Pena que no Mundial de Clubes eles tiveram o desprazer de enfrentar o Barcelona, que vivia uma fase incrível. O Peixe não conseguiu segurar a histórica equipe espanhola na final e ficou com o vice depois de perder por 4-0. Porém, essa derrota não tirou o brilho da equipe, que continuou chegando forte nas outras competições que disputou. Infelizmente, depois desse período de glórias e protagonismo no futebol brasileiro, o Santos simplesmente passou a trilhar um caminho estranho. Péssimas administrações, elencos fracos, combinado com a organização de outros times brasileiros, fizeram com que o Santos passasse a ser um mero coadjuvante nas competições estaduais, nacionais e internacionais. Ou seja, o nível subiu, mas o Santos não acompanhou essa evolução. Os sinais de alerta estavam sendo dados já no Campeonato Paulista, onde o Peixe passou a brigar para não cair, especialmente nas temporadas 2021, 22 e 23. Bom, o que os torcedores do Santos mais temiam, de fato aconteceu no Brasileirão de 2023. Pela primeira vez na história, o clube foi rebaixado para a segunda divisão nacional. Na última rodada da competição, uma simples vitória em casa poderia livrar o time desse vexame, mas o Santos perdeu para um Fortaleza que simplesmente não brigava por mais nada no campeonato. Esse vídeo está indo ao ar praticamente 2 semanas após esse fatídico desfecho, né? E a torcida do Santos já parece ter assimilado esse golpe e espera que a nova diretoria que assumiu o clube nesse ano recoloque o time nos trilhos do sucesso, organize a casa e faça com que o período de glórias retorne brevemente. A versão do escudo do Santos como a gente conhece hoje surgiu nos anos de 1920. Atualmente ele carrega 2 estrelas amarelas no topo, simbolizando o bicampeonato mundial, e em algumas comunicações do clube aparece também a coroa em homenagem a Pelé. A cor branca representa paz e a preta remete à nobreza. Esse estilo de listras verticais foi uma sugestão de um membro da diretoria santista na época de fundação, que representa 11 jogadores através das faixas pretas e brancas. No cantinho ali, superior esquerdo, vemos também um símbolo de um globo terrestre que permanece até hoje, para lembrar de uma época em que o clube mantinha essa figura em seu escudo de uma forma mais estilizada, digamos assim. Na diagonal temos as iniciais SFC em alusão ao nome oficial. Bom, como vocês podem ver na tela aí, né, eu separei aqui os 3 maiores rivais do Santos. Talvez a grande parte da torcida santista aqui do canal possa discordar de mim, porém, pessoal, na minha opinião, atualmente o maior rival do Santos é o Palmeiras. E eu digo isso porque os 2 clubes protagonizaram grandes embates, principalmente nesses últimos anos aí, né? Jogos decisivos em finais de Copa do Brasil, Paulista, Libertadores, tudo com muita provocação de ambas as partes. O jogo recebe o nome de Clássico da Saudade devido aos grandes times que as 2 equipes montaram na década de 60 e 70. Outro grande rival do Santos é o Corinthians, né? Obviamente, muito por conta do fato de que o Peixe derrotou o Corinthians várias vezes no início, né, da sua história, inclusive sendo a maior vítima, né, de Pelé, que marcou cerca de 50 gols em cima do Timão. E também, pessoal, tendo aí vivenciado um grande jogo de final de Brasileirão, né, com o Corinthians no ano de 2002, naquele jogo que ficou marcado pelas pedaladas do Robinho. E para fechar aqui, o ranking de maiores rivais do Santos, temos o São Paulo. O clássico contra o São Paulo é chamado de Sansão e foi apelidado em 1956 pelo jornalista Tomás Mazzoni. Um fato curioso aí desse confronto é que foi nesse jogo, né, entre eles aí, lá em 1933,
que o apelido Peixe foi criado. A torcida do São Paulo gritou "Peixeiros" na tentativa de provocar os torcedores do Santos, mas o que era para incomodar acabou servindo aí de inspiração para que esse apelido fosse adotado, e é assim até hoje, né? Bom, de forma popular, né, o nome do estádio do Santos é chamado de Vila Belmiro, tem uma capacidade aí para cerca de 16 mil pessoas. Ele foi inaugurado em 1916 através de um amistoso entre o Santos e o Ipiranga de São Paulo, 2-1 para o Santos. Existe aí, pessoal, um projeto de remodelação, tá? Que provavelmente deve se iniciar a partir do ano de 2024. Eu tô até colocando aqui algumas imagens na tela para vocês darem uma olhada, né? E também aqui, ó, algumas imagens do CT Rei Pelé, né? Que não é segredo para ninguém, é um dos melhores do Brasil, apesar de o Santos não viver aí uma grande abundância financeira, ele consegue aí manter uma boa estrutura de treinamento. E aqui eu coloquei, né, os principais títulos que o Santos conquistou até esse momento em que eu gravei o vídeo, a nível estadual e nacional. Tá aqui, ó, o Campeonato Paulista, mais de 22 vezes conquistado. O Torneio Rio-São Paulo é uma competição que já não existe mais. O Santos venceu 5 vezes, né? O Brasileirão, o Santos já venceu 8 vezes, né? Obviamente considerando aqui o campeonato tradicional, no modelo como a gente conhece hoje. E também, pessoal, aqueles que foram incorporados aí pela CBF, beleza? A Copa do Brasil, o Santos venceu apenas uma vez. Agora, a nível internacional, temos aí o destaque para o Mundial de Clubes, vencido 2 vezes. A última conquista, vocês estão vendo ali, né? 1963, a Libertadores da América, 3 conquistas, a Recopa Sul-Americana 1 e a Copa Conmebol 1 também. Bom, vocês sabem que o Santos, como é um dos maiores times do Brasil e do mundo, possui muitos ídolos, né? Eu coloquei então aqui apenas alguns. Se vocês quiserem, podem colocar nos comentários aí outros nomes que vocês fazem questão aí que sejam reconhecidos, tá? Então, ó, destaque aqui para alguns como Neymar, Diego, Léo, Elano, Giovani, Chulapa, Coutinho, Carlos Alberto Torres, e o destaque, né, obviamente não poderia deixar de ser, vai para Pelé, o símbolo em campo de todas as glórias do Santos, vários gols, títulos e recordes que eternizaram a história do Santos. Bom, pessoal, antes de colocar aí algumas imagens da torcida do Santos para você dar uma olhadinha aí, eu peço que você se inscreva no canal, tá? É muito importante. Se você não é inscrito, faça sua inscrição aí agora mesmo e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que o canal possa crescer cada vez mais, beleza? Então confere aí algumas imagens da torcida do Santos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí de conhecer aí alguns detalhes sobre a história do Santos, algumas informações do passado, informações atuais, enfim. Deixe o seu comentário aí se você gostou. Se você quiser fazer uma sugestão de um outro time aí, seja brasileiro, seja sul-americano e também europeu, coloca nos comentários aí, beleza? Que eu vou colocar na minha lista aí a sua sugestão. E assim que possível eu vou pesquisar e vou trazer aqui para todo mundo que está inscrito no canal. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Abraço e até o próximo vídeo.